eu sou a professora Ana Caroline e vou lecionar a disciplina de arte para o 4º ano do Colégio Emaús. Lembre-se das nossas orientações, de estar sempre no local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as videoaulas devem ser usadas como guia para as atividades, para as revisões, ok? Hoje daremos seguimento para a nossa disciplina de arte e vamos iniciar novos temas, tá? Ainda dentro do mesmo bloco, mas agora com novos temas. Vamos lá? O tema 2 é a escola e vamos fazer hoje a página 24 até a página 28. Então acompanhem as leituras, prestem bastante atenção nas minhas explicações, né? Nas reflexões que eu vou propor. Sempre que acharem necessário, podem fazer anotações no caderno de arte para depois vocês terem como se recordar, né? Se ouvirem algo que talvez vocês não se lembrem depois, podem escrever no caderno que depois vocês vão ter um guia de estudos, né? Isso é bem interessante para vocês nesse momento, já que o nosso contato tem sido um pouco limitado. Então vamos lá? Tema 2 começa lá na página 24. Observe a placa que aparece na imagem ao lado. Ela indica que se está próximo a uma escola. É um sinal de alerta para que os motoristas prestem mais atenção, pois na região há grande número de crianças e adolescentes em trânsito. Discuta com um colega as seguintes questões. Como a gente não pode discutir com colegas, vamos propor essas reflexões aqui. Eu vou conversando com vocês e vocês vão pensando aí e também tendo as próprias opiniões sobre o assunto. As placas de sinalização são a única forma de identificarmos uma escola? Que outras características nos ajudam a concluir que uma construção é uma escola? Todas as escolas ocupam prédios semelhantes? Bom, inicialmente a gente responderia essas palavras com não, dá para saber pelo formato do prédio, pelo letreiro que está na frente. Sempre tem escrito colégio ou escola e o nome da escola. Todas as escolas têm um prédio mais ou menos parecido. Dá para ouvir, né, as pessoas, as crianças conversando. Inicialmente, as nossas conversas seriam assim. Vocês falariam para mim, professora, tem sempre um muro para impedir que haja algum problema. Sempre tem redes de proteção para as crianças menores. Vai ter acessibilidade, então teremos rampas, assim como no nosso colégio, né? Mas será que todas as escolas são assim? É isso que a gente vai ver nesse capítulo. Nós vamos refletir sobre tipos de escola e perceber que este modelo que nós conhecemos como a escola não é o único que existe neste país. Vamos lá? Nesse tema, você encontrará respostas para essas perguntas. Também descobrirá as relações entre a arte e a escola. Esse espaço tão importante para você. Não só para vocês, né? Para mim também e para toda a nossa comunidade, para todo o nosso país, né? A escola é o local onde aprendemos tantas coisas, né? Que nos torna adultos melhores. Então a escola é importante para você, é importante para mim, é importante para todo mundo. Você vem para a escola de transporte escolar ou de carro? Eu venho a pé com a minha mãe. Minha casa fica bem perto da escola. Olha só, aí já temos uma diferença. Há pessoas que moram mais distante da escola, outras moram mais próximos, né? Começo de conversa. Vamos falar sobre as escolas indígenas e tentar entender aquelas perguntas que a gente fez sobre as escolas não serem todas iguais. Vamos ver? Quando os portugueses chegaram ao território que viria a ser o Brasil, em 1500, havia muitos grupos indígenas por aqui. Se eu não me engano, pessoal, mais de 1.200, tá? Entre esses povos era costume que os conhecimentos e a cultura fossem passados de geração para geração. O que isso quer dizer? Que os mais velhos, né, as pessoas mais velhas de cada uma das tribos se ocupavam de ensinar aos mais jovens tudo aquilo que eles sabiam. Todo o conhecimento que eles haviam adquirido durante a vida era passado para os mais jovens por estas pessoas que já tinham vivido por mais tempo. Essas pessoas mais velhas eram vistas como grandes sábias, como os grandes guias dessas tribos. E até hoje os indígenas enxergam as pessoas mais velhas como seus guias, como as pessoas que mais sabem, como as pessoas que mais podem ensinar. Então eles ensinavam tudo o que eles sabiam, como eles deveriam caçar, a qual horário, em quais locais,
tudo que eles sabiam, as crianças aprendiam com os mais velhos. Atualmente, há mais de 900 mil indígenas no Brasil. Quando eu falei lá atrás 1.200, era 1.200 tribos, tá, pessoal? Era muito mais índios, era cerca de mais de 1 milhão, bem mais de 1 milhão, tá? No Brasil, são 305 etnias e 274 línguas. Então, de 1.200, nós temos aí hoje umas 305 etnias e vamos ver se esses dados estão atualizados, né? A gente sempre tem que ver isso. De acordo com o caderno temático Populações Indígenas, estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no censo de 2010, né? Então já faz uns 10 anos esse censo. Olhem só esta fotografia desta escola. Ela é igual ao que vocês imaginavam? Como a gente falou, quando a gente faz aquele tipo de pergunta de todas as escolas são iguais, como é que sabemos qual prédio é uma escola? Normalmente a gente tende a responder que sim, porque é aquilo que a gente conhece. Mas observem, as cadeiras são meio diferentes, as crianças estão vestidas de maneira diferente, afinal, na cultura indígena, a maneira de se vestir é bem diferente da nossa, né? Observem o professor, como ele está vestido, observem em volta, né? É realmente bem diferente do que a gente conhece. As escolas indígenas consideram tanto a cultura indígena específica de cada grupo, quanto a cultura não indígena. Em muitas escolas indígenas, as crianças aprendem língua portuguesa e também a língua de seu povo. Nessas escolas, a rotina inclui disciplinas comuns como arte e matemática, e também atividades do cotidiano dos indígenas, como pesca, cestaria e cultivo de alimentos. Aí já temos outra mudança, né? Essas crianças, além de aprender a língua portuguesa, elas aprendem a língua de sua tribo, a língua do seu povo. E entre suas matérias específicas, eles não estudam só português e matemática, eles estudam aquilo que eles vão precisar também para a sua sobrevivência, né? Os indígenas são os povos da floresta, então eles precisam aprender a sobreviver e a prosperar utilizando ali os recursos que eles têm na floresta. Então, por isso, eles precisam aprender a pescar, a fazer cestas, a cultivar os alimentos que eles vão consumir. Linha do tempo: o Brasil e as suas escolas. Antigamente, não havia escolas como as que conhecemos hoje, e pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever. As crianças costumavam aprender observando os adultos. Por exemplo, desde pequeno, o filho de um sapateiro observava como o pai fazia sapatos e, desta maneira, aprendia o ofício. Na Europa, no século XII, começaram a surgir as primeiras escolas, que eram lugares onde se aprendia a ler, a escrever e a fazer contas. Os padres eram os responsáveis pela educação das crianças nessas instituições. Então demorou um tempo para que a escola, como conhecemos, começasse a surgir. Antigamente, as crianças aprendiam com seus pais os seus ofícios. Então, era muito normal existir uma família toda de sapateiros, como o exemplo do livro disse. Ou então, uma escola toda de botânicos, que trabalhavam com plantas para fazer remédios, né? Porque eles iam aprendendo de geração a geração. Não muito diferente dos indígenas. Os pais passavam seus conhecimentos para os seus filhos, que iriam passar para os seus filhos, que iriam passar para os netos deles. Por isso, os alunos recebiam também ensinamentos religiosos. Os primeiros professores do Brasil foram os padres jesuítas. Eles tinham a missão de ensinar a cultura e a religião portuguesa aos indígenas. Os jesuítas fundaram a primeira escola brasileira em Salvador, no atual estado da Bahia, em 1549. Em 1554, os jesuítas também fundaram um colégio que marcou o nascimento da cidade de São Paulo. Olhem só, o que marcou o nascimento da cidade de São Paulo foi o surgimento de um colégio. A primeira escola de arte no país foi inaugurada em 1826, na cidade do Rio de Janeiro, chamava-se Academia Imperial de Belas Artes. Olhem para vocês verem, né? O Brasil foi descoberto em 1500, a primeira escola veio quase 50 anos depois, em 1549, mas a primeira escola de arte veio 326 anos depois, só em 1826. Então aqui nós temos essa linha do tempo. 1549, criação da primeira escola brasileira em Salvador, na Bahia. 1554, fundação do colégio na cidade de São Paulo. E em 1826, inauguração da Academia Imperial de Belas Artes, na cidade do Rio de Janeiro. Academia Imperial, isso nos mostra que ainda não tínhamos uma república, não tínhamos um presidente, né? Ainda tínhamos um imperador. Agora vamos para as artes integradas
e falar sobre as escolas rurais, na página 27. Nem todas as escolas ocupam prédios grandes e cheios de equipamentos. Na região amazônica, por exemplo, existem lugares nos quais as escolas são pequenas, salas de madeira montadas sobre palafitas. Olha só, lembram quando nós estudamos sobre as palafitas? Existem escolas que são montadas sobre palafitas. Olha que interessante. Para garantir o estudo das crianças das áreas rurais, diversos ambientes são transformados em salas de aula. Até embarcações podem funcionar como escolas para que os moradores de áreas distantes possam estudar. Uma escola rural de Araraquara, São Paulo, utiliza vários ambientes como sala de aula. Observem essa fotografia do lado. As crianças estão com o caderno na mão, né, estão estudando e eles estão ao ar livre. É bem diferente do que a gente tem hoje. Nela, plantações são transformadas em laboratórios de estudo para que os alunos aprendam sobre o campo e o valorizem. Na 27ª Bienal de Arte de São Paulo, a artista eslovena Marjetka Potric montou uma réplica de uma escola rural, inspirada nas construções que viu durante a temporada que passou no Acre. Olhem só essa imagem, né? Isso é uma escola sobre palafitas. E olha como inspirou uma artista a fazer uma réplica, porque realmente é algo muito interessante, principalmente para uma pessoa, né? Ela veio lá da Eslováquia, ela nunca havia visto esse tipo de construções, ainda mais uma construção como essa, que servisse como uma escola, né? Você percebe ali as madeiras, né, que suspendem a construção para que não sejam afetadas pela água, como vimos no tema passado, né? E é bem diferente mesmo. Olhem só as janelas. Não existe vidro, né? Então, tudo aquilo que está em volta no meio ambiente pode acabar interferindo na sala de aula. Curiosidades. As escolas sustentáveis. Vocês sabem o que é sustentáveis? Vamos aprender agora. Contribuir com a sustentabilidade do nosso planeta é um dever de todos. Pensando nisso, muitos arquitetos, engenheiros e profissionais da construção projetam edificações sustentáveis, como escolas, centros culturais, shoppings, etc. O escritório de arquitetura Arquitectus fez o projeto do primeiro colégio da América Latina a receber a certificação de construção sustentável. É o Colégio Estadual Eric Walter Rhein, no bairro Santa Cruz, na cidade do Rio de Janeiro. Esse colégio foi projetado no formato de um catavento para o ar circular por todo o espaço. O teto privilegia a iluminação natural, colaborando para o baixo consumo de energia, há aproveitamento de água da chuva, coleta seletiva de lixo e telhado verde. Então, gente, o que acontece? Um ambiente sustentável, um prédio sustentável, é um prédio que foi projetado para gastar o mínimo possível de energia, para gastar o mínimo possível de lixo e para agredir, nesse modo, né, agredir ainda menos o meio ambiente. Como este colégio, percebam o teto dele. Percebem a quantidade de luz que entra por este teto? Isso acaba proporcionando que eles não precisem ficar acendendo lâmpadas o tempo inteiro e gastando energia. Nós temos então um ar que circula pelo espaço por causa do formato, evitando que precise ficar se ligando ventiladores e ares condicionados, né? O teto com a iluminação natural e também o aproveitamento de água da chuva, né? Eles criaram um sistema de aproveitar a água da chuva, como se fosse um pequeno sistema para cuidar dessa água e transformá-la numa água mais saudável para os seres humanos consumirem, seja na horta, né? Coleta seletiva. Então, eles privilegiam a coleta seletiva. Todo lixo que é produzido pelo colégio é reciclado, né? Aquele que não pode ser reciclado é descartado no local correto, mas os outros são encaminhados para reciclagem. E o telhado verde também, eles criam um espaço onde podem fazer hortas e tudo mais, e querendo ou não, essas árvores ajudam o meio ambiente, porque a gente sabe, né, que as árvores fazem com que a gente respire melhor, com que o ar fique mais puro. Temos muito a aprender sobre ecologia e sustentabilidade com construções como essa escola, que ajudam o nosso planeta. Com certeza, a gente ainda como seres humanos, né, como comunidade, como sociedade, temos muito que aprender sobre preservar o meio ambiente.
Sala de aula do futuro. Essa é a atividade que vocês precisam fazer nessa semana para ser colocada no portfólio. Desenhe nesta página uma sala de aula do futuro, ou seja, lá na página 21, vocês vão destacar a página, né, e fazer a atividade ali antes de guardá-la na pasta. Imagine como serão os móveis, a disposição deles no espaço, o material de estudo, etc. Retrate também os alunos do futuro, as suas roupas, acessórios e outras características. Pinte do modo que desejar. Lembrem-se, quando a gente fala do futuro, a gente não está falando do ano que vem só. Eu quero algo bem interessante. Pensem como vai ser a escola na época que os seus bisnetos estiverem estudando. Isso é um futuro que eu quero ver nesses desenhos, tá bom? Bom, se divirtam fazendo arte. Eu espero que vocês gostem bastante desse novo tema que a gente entrou agora sobre as escolas e que vocês reflitam sobre as diferentes escolas, para que a gente não caia nessa história de dar a primeira resposta. Todas as escolas são iguais? Sim. Na verdade, elas não são, e a gente precisa entender toda essa lógica, como alguns alunos se comportam de modo diferente, aprendem coisas diferentes em espaços diferentes daqueles que a gente conhece, né? Bom, se divirtam aí em casa fazendo arte, façam uma linda escola do futuro no trabalho do portfólio. Nos vemos na próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.